A questão do desgaste é muito claro, né, Mauro? É o calendário somado com o que aconteceu na Copa América, tem muita coisa que faz o Flamengo também chegar nesse pico de desgaste, além das lesões, né? A gente está até sendo muito repetitivo, né? Porque a gente tem falado isso sempre aqui. Eu acho que a questão é que uma parte da torcida e até da mídia e tal, e também alguns youtubers e tal, tem dificuldade de entender isso, né? Eu acho que a crítica ela sempre vale, mas tem que ser contextualizada. Você tem que entender as dificuldades que o Flamengo está enfrentando. O Flamengo tem. Agora, de novo, além dos estrangeiros convocados, tem estrangeiro machucado e vão levar ainda o Pedro, o Gerson, né? Foram esses dois convocados? Esses dois, Fora, né? Pedro Gerson. Então, deu Pedro e o Gerson. Então, mais dois que vão ficar com a seleção. Significa que eles vão voltar de terça para quarta, na quinta tem jogo. Né? Se não voltar machucado, né? Que de vez em quando a seleção entrega jogador machucado. É uma parada. Mas, enfim. Não pode treinar com esses jogadores durante a semana, nenhum deles. Não vai ter Pulga, não vai ter Arrascaeta, não vai ter Varela, não vai ter De La Cruz, não vai ter Gerson, não vai ter Pedro. 6 jogadores. Porra. Titulares, né? Titulares. Então você fica sem 6 jogadores titulares, aí você treina o quê? Como é que faz? É difícil realmente, sabe? É bem complicado, o calendário é bizarro, e isso de fato dificulta para você atingir um determinado patamar, determinado nível. E se você for olhar também, pega para ver como é que joga o Fortaleza. Essa torcida que tanto reclama aceitaria o Flamengo jogando? É o time de menor posse de bola do campeonato. Não estou tirando o mérito do Fortaleza, tá? Eu digo a proposta de jogo do Fortaleza, a torcida do Flamengo aceitaria? É o time de menor posse de bola do campeonato. É o modelo de jogo, é legítimo jogar assim. Mas o torcedor do Flamengo quer o Flamengo amassando, jogando em cima. Quer dizer, é isso tudo. Claro, tem um maior investimento, tem que apresentar mais, mas nem sempre isso acaba sendo viável. Por quê? Porque o trabalho do Tite deixa a desejar, porque alguns jogadores deixam a desejar e porque as condições são desfavoráveis também para o desenvolvimento do melhor trabalho. Então você tem atenuantes e tem erros, tem tudo junto. Bom dia, André Rocha, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo. Vitória importante para o Flamengo aí, né? Contra um adversário que, por mais que estivesse muito desfalcado, né, André? É um adversário que sempre dá dor de cabeça ao Flamengo. É impressionante como todo jogo, independente se é no Maracanã, ainda mais quando é em São Paulo, mas o Red Bull Bragantino normalmente sempre uma pedra no sapato do Flamengo aí. Vitória importante para se manter ali, né, André? Principalmente antes dessa data FIFA, porque na teoria o Flamengo vai poder recuperar alguns jogadores, né? Com gol e reestreia e gol, né, do Michael. Parece que deu choque ali naquele ataque do Flamengo, né? Bom dia, meu amigo. André tá mutado para mim. Felipe, tá? Vai, André. Estão me ouvindo? Isso, Alô? vai lá. Bora. Bom dia ao Mauro, bom dia ao Alan, bom dia ao Felipe, bom dia a todo mundo. Vamos chegando aí, dando like para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. E faça sua inscrição, a gente está quase chegando nos 110 mil inscritos. Então vamos tentar chegar nos 110 mil inscritos ainda nessa live. Se você ainda não for inscrito, por favor, faça sua inscrição. Não, vitória importante. E ontem o que era importante era vencer. O Flamengo tá muito nessa situação ao longo do campeonato. Né? O Flamengo teve um grande momento, que foi ali aquela sequência, justamente que está chegando agora o retorno, digamos assim, que foi o Corinthians e o Vasco no Brasileiro e o Bolívar, né? Teve uma sequência ali de jogos, né? Primeiro foi com o Lohan e depois com o Arrascaeta. Ali o Flamengo parecia ter encontrado uma maneira de jogar, mas aí veio uma quebra da Copa América, data FIFA seguido de Copa América. Então, assim, o trabalho do Tite tem essas particularidades. Podia estar desempenhando melhor? Podia. O problema é que eu acho que, às vezes, o torcedor do Flamengo, nessa de melhor elenco, ele não tem muita noção do tamanho das ausências. O Cebolinha era o principal atacante do time. E ele não joga há um tempão. Ele entrava nos jogos, se machucava, saía lesionado, ele não conseguia completar um jogo. Até se arrebentar no tendão e agora só no que vem. Pedro, a ausência do Pedro, cara, olha a quantidade de gols que o Pedro tem no ano. Mas é o Bruno Henrique. Beleza, mas o Bruno Henrique, primeiro que não é centroavante, e segundo que o Bruno Henrique não é o Bruno Henrique de 2019, e tem uma questão de adaptação ali. Então tem problema. Então tem as questões do Tite, mas tem as questões
do contexto, né? E o torcedor não quer saber, o torcedor quer vitória e espetáculo. Durante a Copa América, diante dos desfalques, como eram desfalques assim, que não tinha, eram desfalques que não eram culpa do Flamengo, digamos assim, o jogador tinha que servir a sua seleção, houve uma maior compreensão em relação a isso, de que naquele momento ali o importante era vencer, conseguir os resultados e tal, sobreviver, se manter ali no pelotão da frente. O Flamengo até ficou na liderança um bom tempo. Só que agora tem essa cobrança de espetáculo, independentemente de qualquer coisa. Independentemente do time que tiver em campo, tem que ganhar, atropelar e tal, senão não tá bom. Pô, 3 dias depois, e o Flamengo nunca consegue passar um jogo dele para segunda-feira à noite, é impressionante. Esse jogo deveria o Flamengo ter conseguido passar ele para segunda-feira. E aí a Copa do Brasil ia para o jogo da Copa do Brasil, ia para quinta, paciência, mas o time teria um tempo depois do jogo da Libertadores, lá na altitude. Quer dizer, as outras confederações adiam até os jogos dos times que estão representando o país na Libertadores, e aqui é só dificuldade para o Flamengo, então é só dificuldade. Então, quer dizer, ontem o time saiu destruído do jogo lá na altitude, o treinador passou mal, teve que parar no hospital, fazer procedimento e tal. Aí o torcedor quer que ontem, domingo, o time entrasse em campo, ainda gramado molhado, e chegasse e arrebentasse, trucidasse o Bragantino, desse um espetáculo, um show de bola. Não é assim que funciona, gente. Tava sem o Não é Dela isso. Cruz também, né, André? Que você falou do Arrascaeta e ontem não tinha nem o Dela Cruz. Exato. Não adianta, vai tapar o sol com a peninha, tá tentando passar o pano pro treinador. Não é isso. O Tite tem suas responsabilidades, a gente cobra, que eu sou um dos que mais cobra a questão da base, que para mim ele errou no planejamento, na execução. Mas tem coisa que a gente tem que ter um pouco de razoabilidade. E ontem era um jogo para ganhar, para não deixar Fortaleza abrir vantagem demais, para ficar ali no grupo dos 4. Era um jogo para ganhar. E ganhou. Sofreu um pouquinho, teve dificuldades e tal, natural. Mas ganhou. Agora tem um período aí, vai ter essas dificuldades todas que o Mauro falou? Vai. Mas é agora ou vai ou racha. De chegar os reforços, dos jogadores se recuperarem, e agora, jogando, vai ter que encontrar uma solução para ter resultado e desempenho. Porque o elenco vai estar mais encorpado, mais completo. Imagina-se isso, né? Porque o risco é todo jogo. Ontem, por exemplo, existia um risco enorme de um Gerson. Todo jogo, nos últimos aí, todo jogo é um risco enorme do Gerson estourar. Você assiste o jogo com esse medo dele estourar. Ainda não aconteceu, ele tá voando fisicamente, tá muito bem, mas lógico, com claros sinais de cansaço. Então, se ninguém mais estourar, os lesionados voltarem, tirando o Vinha e o Cebolinha, e vindo os reforços, aí o Tite vai ter um elenco mais encorpado, e aí ele vai ter que encontrar as soluções. Aí vai ter que ser jogando, não tem tempo para treinar, vai ter que ser jogando. Assim como ele encontrou, a melhor solução foi jogando. Ali naquela batida ali, ele perdeu para o Palestino, aí ele buscou uma solução para o jogo do Corinthians, aí teve o Bolívar, aí teve uma sequência e culminou com os 6-1 no Vasco. Foi jogando que o time encontrou a melhor solução, o seu melhor desempenho até agora. Né? A gente sempre tem que relativizar o nível técnico baixo do Vasco. O Vasco estava muito mal, aquele treinador lá, o português, chegou, né, não conseguiu nem mal trabalhar, já tomou essa goleada e tal. Mas o Flamengo pegou outros adversários fracos e não conseguiu aquele desempenho, aquela fluidez. E também conseguiu aquela goleada porque tinha uma data FIFA. Porque aí podia manter o pé no acelerador para continuar atacando, porque ia ter um tempo depois. Né? Mas foi o melhor momento ali. Vai ter que encontrar um outro melhor momento agora para ter desempenho e resultado, porque não dá para ser na empurrança, no sofrimento em todas as etapas. Vai ter que jogar bola contra o Peñarol. Né? Vai ter que jogar bola nos jogos do Brasileiro para retomar essa liderança aí, principalmente no jogo com o Fortaleza lá no Castelão. Vai ter que jogar bola. E agora tem material humano para isso. Cabe ao Tite fazer trabalhar. Mas ontem e na própria quinta-feira também não tinha muito o que cobrar, era o resultado para ir sobrevivendo, se mantendo.
mas pensando em ter desempenho e resultado mais à frente. Daqui a pouco aí a gente vai poder cobrar isso. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.